Esse mês nós vamos trabalhar na nossa igreja, começamos ontem, né? O mês da multiplicação. E falar sobre multiplicação, eu anotei alguns pontos aqui para a gente trabalhar hoje, sabe? Falar sobre multiplicação, a gente precisa ter um olhar também interno. Falar de multiplicação é pensar que o que eu quero que multiplique, muitas das vezes ele está do lado de fora. Ele está do lado de fora. E eu quero falar com vocês sobre o texto que foi lido ontem na igreja. Sobre o texto que foi lido, quando Jesus multiplica os pães e os peixes. É interessante pensar que eu peguei o texto de Lucas e peguei o texto de João. No livro de João fala que Jesus deu graças. No livro de Lucas fala que Jesus abençoou. Então aquilo que Jesus fez com que algo acontecesse antes de tudo, de Jesus dar graça, antes do milagre acontecer, antes de Jesus mandar organizar a multidão, né? Porque essa multiplicação ela só foi possível porque existia uma ordem. Jesus falou para os seus discípulos: organize o povo, divida em grupos para que ele pudesse fazer alguma coisa. Então eu entendo que a multiplicação ela não depende só de Jesus. A multiplicação tem a nossa ação também. Aliás, antes de Jesus fazer alguma coisa, Jesus primeiro usou a ação humana. Ele não fez o divino. Primeiro teve o humano, para depois entrar o divino. Entenderam? Estão conseguindo entender, meninas, sobre isso? Então falar sobre multiplicação na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família, entendam algo muito importante, muito importante. As maiores alegrias e as maiores tristezas que nós vivemos na vida não estão do lado de fora. Elas são criadas na nossa família. Entende? Muitas das vezes o que a gente vive do lado de fora só é para nos lembrar aquela dor que a gente viveu do lado de dentro. É isso que acontece. Então, eu gostaria de compartilhar, continuar compartilhando com vocês aqui. Olha, no texto de Lucas, Jesus fala assim, olha, interessante, que eu falei que Jesus toma o pão e ele abençoa. No texto de João, Jesus fala assim, que foi o texto que o pastor leu ontem na igreja. Jesus que faz uma pergunta para Filipe, onde compraremos pão? Não foram os discípulos que perguntaram. Jesus perguntou, onde compraremos pão? E diz o texto que Jesus já sabia o que ele ia fazer. Ele falou assim, o texto diz assim, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus não é pego de surpresa. Nós somos pegos de surpresa em situações, em adversidades que a gente enfrenta na vida, mas Jesus não é pego de surpresa. Jesus já sabia o que ele iria fazer. O que Jesus olhou ali, o que permitiu tudo isso? Jesus ali, ele teve um olhar de compaixão por aquelas pessoas. Jesus, olha que antes mesmo da multiplicação acontecer, algo interno foi gerado. Algo interno. Compaixão não está do lado de fora, gente. Compaixão está dentro da gente. Isso é sentimento. Isso é sentimento. Então, o que moveu Jesus a realizar aquele milagre foi a compaixão que ele teve por aquela multidão. Aquela multidão que o seguia, aquela multidão que estava interessada nos milagres. Tem um outro texto que fala assim, eles me seguem porque eles estão interessados no pão, no alimento, naquilo que Jesus tinha que oferecer. Isso é verdade ou não é, gente?
quantas pessoas que estão ao nosso lado não é porque nos amam, não. Estão por interesse. Ó, como é difícil às vezes a gente admitir isso, né? Sim, gente. Interesse. E assim como nós também estamos, às vezes, ao lado de pessoas também por interesse. Qual é o erro disso? As maiores dificuldades nossa de ser humano, eu anotei aqui. Cadê o outro papel, meu pai? Tá aqui. As maiores dificuldades, muitas das vezes, nossa de ser humano é admitir algumas situações. É admitir. Admitir que nós estamos do lado de alguém por interesse, que nós queremos tomar vantagem, admitir que muitas das vezes nós somos egoístas, admitir que nós somos invejosos, admitir que nós às vezes desejamos o mal, admitir que às vezes somos desonestos. Essas são as maiores dificuldades do ser humano. São admitir, porque às vezes a gente só quer admitir, falar aquilo que é bonito. Ai, Senhor, eu sou grato. Ei, a gente precisa levar para Deus aquilo que a gente não consegue admitir para os outros. Isso aqui está no ser humano, gente. Isso aqui não é dizer que você é o pior ser humano do mundo porque você sente isso. Ei, todos nós estamos nesse mesmo pacote. Todos nós. E dependendo da forma como a gente se sente, isso aqui vai estar muito mais forte na nossa vida. Percebe por que nós precisamos estar constantemente aos pés de Jesus? Sabe, para poder a gente corrigir isso aqui na nossa vida. Para poder a gente tentar, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Jesus trabalha na minha vida. É isso aqui. Então Jesus falou, num outro texto, Jesus fala, eles me seguem porque eles estão interessados no pão, por aquilo que eu posso oferecer para eles. E mesmo assim Jesus teve compaixão. O que moveu isso aqui foi a compaixão de Jesus pelos seus discípulos. Então não foi algo externo. Vou te dizer, a multiplicação só foi o resultado. Foi a última parte que aconteceu. Mas tudo o que aconteceu antes daquele povo viver aquilo, daquela multiplicação, fazer parte daquele grupo, foi o que o pastor falou ontem, né? Os outros milagres de Jesus eram algo visto por poucas pessoas. Poucas pessoas. Jesus curou um cego, poucas pessoas viram. Jesus ressuscitou uma menina, só quem viu ali na hora foi quem estavam dentro da casa. Mas aqui não. Aqui não. Só de homens. Tinham mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E todos participaram do milagre de Jesus. Porque todos se alimentaram. Entenderam? E o que moveu Jesus foi o quê? Foi a compaixão, aquilo que ele sentia pelo povo. É o sentimento que está envolvido nisso aqui. Então eu quero que você, como nós estamos aqui juntas hoje, né? Eu quero que você também olhe na sua vida. O que é que tem movido o seu comportamento? O que é que te move a realizar algo? Não é algo externo. Não, não é. O que te move a ajudar alguém? O que te move a olhar para o próximo e querer ajudar? O que te move realizar alguma coisa? O que te move fazer um evento? Eu sempre falo sobre, eu me pergunto sobre isso. O que é que te move? Então, o que é que me move estar aqui hoje? Você acha que foi simplesmente? Não, foi algo interno. O que me moveu estar aqui hoje com vocês, ao vivo, a gente juntas, é algo interno. O externo, a gente está aqui, isso aqui é só o resultado daquilo que está aqui dentro. O que te moveu estar aqui hoje, junto, foi algo interno. Eu quero estar. Por que eu quero estar? Eu quero ouvir, eu quero participar, eu quero compartilhar, eu quero aprender, eu quero fazer alguma coisa. Então perceba que aquilo que a gente faz, existe um fator interno que nos move para isso. Seja ele bom ou seja ele ruim.
Olha que eu falei de todas essas situações aqui, que às vezes nós somos movidos pela inveja, às vezes a gente olha para a vida do outro. Aliás, isso está na Bíblia, isso. As pessoas questionaram a Jesus, mas Senhor, o ímpio tem, eu não tenho, como é que o outro a gente olha, o outro parece que está se dando tão bem, o outro está crescendo na vida, eu não estou. Isso está na Bíblia, gente. Isso a gente não está vivendo hoje, isso está na Bíblia. As pessoas lá atrás já questionavam. Assim, Senhor, parece que eu estou fazendo, não estou vendo resultado. E parece que o outro, parece que eu não vejo comprometimento. Parece que o ímpio cresce mais. Parece que as pessoas lá no mundo têm uma vida diferente daquilo que eu tenho com Cristo. Percebe? Isso já faz parte da história humana. Ó, isso não é só nosso. Isso desde que o mundo é mundo. Então a gente não precisa se assustar às vezes e nem ter dificuldade de falar assim, Senhor, já foi com raiva para Jesus? Já foi? Já foi com raiva para Jesus? Mas olha, Jesus, eu tô com tanta raiva hoje, Senhor. Ah, Jesus, hoje eu tô com tanta raiva. Olha, eu tô sentindo um sentimento de injustiça tão grande. Quantas vezes eu já fui para Jesus com esse sentimento de injustiça? Quantas? Outro ponto que Jesus fala, que eu falei aqui, ó, no Lucas Jesus abençoou, em João ele deu graça. Só consegue abençoar e só consegue dar graça dependendo daquilo que você tem dentro de você. Lembra que eu tô falando do sentimento ruim? Agora eu quero te trazer com um sentimento bom. A gente só consegue ser grato a Deus dependendo do sentimento que a gente tem. Porque quando a gente se sente injustiçado, a gente não consegue nem agradecer. Eu tô me sentindo injusta. Tô me sentindo que as coisas estão sendo injustas comigo. Tô fazendo uma coisa correta e tô recebendo algo que não tá sendo correto. Então tô recebendo injustiça. Você consegue ser grato numa hora dessa? Não consegue. Você consegue reclamar. Reclamar. Coisa que nós, seres humanos, fazemos de uma forma muito voluntária. Oh, gente, isso é tão automático na nossa vida. Isso é tão humano. Isso é tão humano. E muitas das vezes nós nos vestimos de uma roupa que parece que a gente não é humano mais. Parece que a gente não tá na terra. Parece que a gente não tá. A gente quer transparecer uma coisa que a gente não é. Uma santidade que a gente não vive. Sabe? Uma bondade que a gente não tem. Ai, que palavra difícil hoje. A gente já planejado falar tudo isso. Não de nada disso. Mas às vezes a gente quer revelar isso. E eu tô hoje trazendo essa palavra para vocês e para mim também. Precisamos levar para Deus. Precisamos levar para Deus os nossos sentimentos. Aquilo que tem me movido. O que me move estar ao pé de Cristo. O que me move, sabe, querer o bem da minha família. O que me move, sabe, muitas das vezes negar uma vontade minha pela minha família. Então, para nós vivermos multiplicação na nossa vida, nós precisamos ser gratos. Essa é a verdade. Precisamos ser gratos para viver multiplicação. Nesses primeiros sentimentos que eu falei, não tem multiplicação nisso. Nós não vivemos milagre quando nós vivemos aquela parte humana nossa, da inveja, do desejar mal. Nós não vivemos milagre dessa forma. Nós vivemos milagre quando nós fazemos o que Jesus fez. Quando eu consigo ser grato. Quando eu consigo abençoar. Hoje de manhã, aqui na minha mesa, eu tenho um potinho de óleo ungido. E hoje, antes de manhã, eu sentei aqui para preparar tudo para vocês. Eu ungi minhas mãos, eu falei ungi minhas mãos. Coloquei aqui nessa mesa, porque é aqui que eu faço atendimento. Coloquei nesse computador, coloquei no meu telefone. É assim que eu fiz, ungi as minhas mãos. Eu falei em tudo aquilo, Senhor, que eu colocar as minhas mãos será bênção. Ei, faça isso na tua vida. Faça isso na tua vida. Declare bênção. Porque quando Jesus falou assim, ele levantou e ele deu graça, Jesus usou algo poderoso que nós temos, que eu estou usando aqui hoje. É o que? Ó, a minha voz. A minha voz.
a minha fala. E tudo isso, aquilo que eu estou falando aqui hoje, tá aqui, ó, tá vindo de dentro de mim. Então abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, abençoe seu filho, sua filha, seu marido, abençoe suas noras, abençoe seus netos, abençoe o lugar que você tem. Só vive milagre quem abençoa o que tem, quem é grato o que tem. Só abençoa. Um dia, já alguns meses atrás, eu até gravei um vídeo, gente, como aquela palavra estava tão forte no meu coração naquele dia. As pessoas, nós queremos muito, nós queremos, sempre desejamos coisas maiores e melhores na nossa vida, e não estamos errados por isso, não. Mas às vezes a gente deseja tanto algo que a gente não tem e a gente deixa de ser grato por aquilo que a gente tem. A gente não consegue dar conta do que a gente tem pequeno hoje e a gente quer algo muito grande. Muitas das vezes as pessoas desejam riqueza. Você vai dar conta de administrar uma riqueza? Ou a riqueza vai te levar para um caminho de perdição? Entenderam? Muitas das vezes a gente reclama da casa pequena que a gente tem, mas a gente não consegue manter essa casa organizada pequena. E a gente que fala, eu quero uma mansão na Barra da Tijuca, eu quero uma mansão com 20 quartos, eu quero uma mansão com 3 salas, com cinema, com piscina. E a gente não dá conta de cuidar de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. E quer desejar isso? Para quê? Para viver numa desordem maior ainda? Então perceba que o milagre de Jesus, para ele ser realizado, ele teve ordem. Então a gente precisa primeiro organizar a nossa vida, a pequena coisa que a gente vive hoje. Não adianta a gente querer desejar coisa grande se a gente não administra o pequeno que a gente tem. Nós não estamos prontos para isso. E nós só estaremos prontos para viver milagre na nossa vida se a gente organiza o que a gente tem hoje. E esse princípio da organização está nesse texto. Quando Jesus fala, organize os discípulos. Organize a multidão. Coloque de 50, coloque de 100, mas organize. Só depois disso teve milagre. Só depois disso teve milagre. Então perceba que o milagre só foi uma expressão. O milagre foi o resultado, foi o fechamento de tudo aquilo que Jesus já sabia que ia fazer. De tudo aquilo que Jesus já tinha no sentimento dele. De tudo aquilo que movia Jesus. Percebam? Então, eu sei que essa palavra, às vezes a palavra é dura, né? Às vezes a palavra é pesada, é uma palavra de confronto. E eu vou dizer, as palavras de Jesus são palavras de confronto. As palavras de Jesus são palavras de confronto. Eu ainda não encontrei uma palavra de Jesus falando assim, oh, minha queridinha, passando a mão na minha cabeça e falando assim, fica sentindo isso mesmo, que você vai longe. Não. As palavras de Jesus sempre elas nos provocam, elas nos fazem uma mudança, elas nos tiram do comodismo, nos tiram do vitimismo. As palavras de Jesus são sempre dessa forma. As palavras de Jesus não são para se fique do mesmo jeito que você tá. Não, não são. Então as palavras de Jesus são confrontos. Para quê? Para uma mudança de vida, para uma ação na nossa vida, para que a gente possa viver o quê? Milagre. Não é isso que nós desejamos? Milagre. Quantas áreas da nossa vida e a gente olha e fala assim, Jesus, eu preciso de um milagre disso. Jesus, eu preciso de um milagre nessa parte, Senhor. Eu preciso de um milagre. Então, antes da gente viver o milagre, vamos pensar no que é que eu preciso fazer para Jesus realizar o milagre. Porque Jesus não isentou a ação humana no milagre. Jesus não falou assim, olha, deixa comigo que eu faço. Jesus não fez isso. Jesus falou, faça a sua parte. Faça a sua parte. A minha deixa comigo. Então, aquilo que é nosso, vamos fazer. Mesmo que a gente hoje não esteja vendo o resultado. Esse é um desafio humano muito grande. Que às vezes a gente quer fazer, né? É igual às vezes quando eu pego um paciente e falo, faça isso, olhe isso. Fiz 1 dia, 2 dias, não deu resultado. Eu falei, mas quem que disse que daria em 1 dia, 2 dias? Eu não falei isso. Eu falei, faça. Faça. É desse jeito que precisa ser mudado.
Mas a gente quer fazer 1 dia, 2 dias, quer encontrar resultado. E a vida não é desse jeito. A vida não é. A gente faz errado a vida toda e quer fazer uma semana certo e achar que vai ter resultado de 10 anos fazendo errado. Gente, isso é ilusão. Isso é ilusão. E eu vou te dizer uma coisa, se você tiver um sentimento que você está atrasada na vida, sabe qual vai ser o resultado? Tomar decisões desesperadas. Quando a gente sente que a gente está atrasada, meu Deus, o tempo está passando, isso não está acontecendo, isso não está vivendo, eu não estou vivendo isso, a gente começa a tomar atitudes desesperadas. Desesperadas. É igual aquela moça que às vezes quer um relacionamento, quer casar e tá vendo, meu Deus, 25 anos. Ai, 25, 26 e 30 e não acontece nada. O primeiro que aparece, ela entra no barco e vai. Começa a tomar, por quê? Porque ela começou a sentir que ela estava atrasada. Meu Deus, estou atrasada, as coisas não estão acontecendo. Aí a gente começa a tomar atitude desesperada. Desesperada. Então, reflita na palavra de hoje. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, falar alguma coisa, só abre o microfone e eu abro espaço para vocês também compartilhar algo, que esse momento não é um momento meu, é um momento nosso. É um momento nosso. Jesus quer multiplicar na nossa vida. Então hoje, eu quero que nós vamos orar. E eu quero que você leve para Jesus o que é que você precisa que Ele multiplique na sua vida. O que é que Ele multiplique? Jesus, eu preciso que algo seja multiplicado na minha vida. Às vezes a minha perseverança, ela precisa ser multiplicada. Eu estou falando de sentimento, não estou falando de algo externo. Eu quero falar de algo interno. O que é que precisa ser multiplicado na sua vida internamente? Internamente. Senhor, multiplica o amor. Senhor, multiplica a minha paciência. Senhor, multiplica, Senhor, aquilo que a minha tolerância, que às vezes a minha tolerância é tão pequena, né? A minha impaciência é tão pequena. Senhor, multiplica isso na minha vida. Multiplica a minha vontade de querer fazer o bem. Multiplica a minha vontade de te servir. Multiplica a minha fé, Senhor. Multiplica. Porque fraquezas nós já temos de sobra, gente. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Entreguem para Deus aquilo que precisa ser modificado na sua vida. Assim como Jesus deu graças e Jesus abençoou, vamos entregar para Jesus hoje aquilo que a gente tem de bom para Ele ser multiplicado. Para Ele ser multiplicado. A minha bondade, a minha paciência. Nós temos o que é de ruim, temos, mas também nós temos algo de bom. Porque nós temos Jesus na nossa vida. E quando nós temos Jesus na nossa vida, nós temos uma oportunidade de melhorar a cada dia.